para todos os participantes. Programação do dia. Nós vamos fazer uma pequena apresentação da Ampere, resgatar um pouco do bate-papo sobre identificação que nós tivemos no dia 30 de abril, trazer 2 estudos de caso para conversarmos e depois discutirmos todos com o microfone aberto, trazendo eventuais dúvidas, eventuais soluções. E quem que somos nós? Nós somos a Ampere Soluções Industriais, uma empresa que entrega soluções inteligentes para a indústria nacional. Nós temos uma sede em Campinas, atuação própria em São Paulo e Minas Gerais e uma extensa cobertura com representantes no Brasil todo. E o que nós fazemos? Nós importamos, customizamos e distribuímos soluções adequadas para energia, para normas de segurança e para projetos elétricos industriais. E como que nós fazemos isso? Nós fazemos isso representando 3 marcas italianas. E que marcas são essas? A primeira delas, a Palazzoli. A Palazzoli é um fabricante de soluções para instalações elétricas. Ela é pioneira no uso do termo endurecido e tem a patente da tomada de bloqueio mecânico. Entre os produtos da Palazzoli estão soluções para canteiros de obras, para instalações provisórias, caixas para abrigar PLCs, rádios, plugs, tomadas e tomadas de bloqueio mecânico. Tudo isso no material em termoplástico, termoendurecido e alumínio. Na sequência, nós temos a HT Instruments. São instrumentos que nos dão soluções para medições elétricas. Multímetros, alicates amperímetros, megômetros, câmeras termográficas, testadores de instalações, ou seja, uma gama completa para soluções para medições elétricas. E o foco do nosso papo de hoje, que é a Chambre. A Chambre é uma fabricante de soluções para identificação. Ela também tem umas soluções para manutenção de vias permanentes, conexões, terminais, enfim, um fabricante que apoia bem a indústria com as suas soluções inteligentes. O nosso bate-papo hoje vai ser vou iniciar resgatando alguma coisa que nós conversamos em 30 de abril. No 30 de abril, nós fizemos uma apresentação falando a respeito de identificação, suas vantagens e o porquê de se fazer essas identificações. Então, nós vimos que máquinas, equipamentos, quadros, painéis precisam ser identificados de acordo com a sua norma de construção. Nós vimos que uma documentação e identificação correta minimiza os riscos de acidentes. Nós vimos também que as boas práticas de produção incluem a identificação de circuitos, de painéis e sinalização de perigos. E isso também pode ser um critério de aceitação de equipamentos e obras. Então, hoje, eu e o Ramon trouxemos 2 estudos de caso para conversarmos sobre identificação. O primeiro caso fala de um projeto em que a identificação era um ponto de medição e faturamento do projeto. Ou seja, o construtor fez a obra, assinou um contrato, nesse contrato se estabelecia vários pontos de medições, vários pontos de entrega, e um desses pontos que seriam analisados seria a identificação do projeto. Só que esse construtor, ele não entregou essa identificação. E o que aconteceu? O faturamento dele ficou preso, ficou retido, porque esse era um ponto de medição. Então esse construtor, ele teve que voltar no cliente, adquirir um sistema de identificação, colocar esse sistema em campo para poder liberar esse item de faturamento.
ou seja, ele teve até um retrabalho. O outro estudo de caso que nós vamos conversar é sobre a identificação perdida no transporte. O fabricante de painel, ele fez a boa prática, ele identificou totalmente o painel durante a sua fabricação, ele seguiu a documentação e identificou cada ponto, cada conexão. Porém, durante o transporte, por problemas de vibração ou outros problemas, essa identificação se perdeu, ela se soltou durante o transporte. E quando o painel chegou no cliente, ele estava totalmente sem identificação. E mais uma vez o retrabalho entra em cena. Uma coisa é você fazer o trabalho durante a construção, e outra coisa é você refazer o trabalho durante em campo, no cliente, que é muito mais custoso, os recursos são muito mais difíceis. Então, nesses dois casos, nós estamos vendo que sim, teve um retrabalho, houve uma necessidade de uma ida ao cliente, houve a necessidade de a mobilização de um recurso adicional do construtor para o cliente, para que seja feita a correta identificação. Ou seja, tivemos custos inerentes a um retrabalho. O Ramon vai falar um pouquinho mais sobre esse estudo de caso, antes da gente iniciarmos o nosso bate-papo. Boa tarde, pessoal. Deixa eu só habilitar meu fone. Não estou te escutando. Boa tarde, pessoal. Eu estava com o fone no mudo aqui, como eu estou pertinho do André. Então, só reforçando um pouco esses pontos levantados por ele, inclusive, deixa eu me apresentar primeiro, né? Eu sou o Ramon, especialista da linha da Chambre no Brasil, e então, reforçando esses dois pontos, o primeiro caso onde não houve a identificação e foi enviado o painel sem identificar para o cliente final, e o segundo, onde soltaram as identificações dos cabos, né. No primeiro caso, além de tornar mais difícil a conexão, o startup já no cliente final, isso está fora de algumas das normas, da GNR, né, então, você está comprometendo a segurança do operador, e no segundo caso, onde o trabalho até foi feito, porém, com o problema de qualidade do material, por conta, da vibração no transporte, os identificadores soltaram todos e caíram, ficaram no chão do painel, né. Quando ele é transportado, geralmente de caminhão, há bastante vibração e por conta disso, dependendo do formato do identificador, ele solta com essa vibração. Então, isso gera retrabalho, gera um custo superior, e a grande questão será que a gente realmente sabe o quanto a gente desperdiça financeiramente, não só em termos de segurança ou melhor manutenção do painel, mas muitas pessoas não entendem, não fizeram essa conta ainda, para analisar o quanto elas perdem financeiramente com identificações de baixa qualidade ou sequer faltar identificação no painel e os problemas que podem ter futuramente. Bom, agora que nós expomos esses dois casos, eu quero convidar vocês a participar desse nosso bate-papo, abrindo o microfone, se apresentando e falando um pouco mais da experiência que vocês tiveram com identificação. Vocês já trabalham com identificação? Já tiveram problemas? Olha, pessoal, um de cada vez, hein? Vamos lá. Sim, qual é? Boa tarde. É José Luiz, aqui na Bahia, tudo bem?
Oi, José Luiz, boa tarde. Boa. Eu não tive ainda experiência trabalhando com identificação em si. Eu estou buscando hoje justamente a venda do sistema para os clientes. Mas eu sei muito bem que eles têm uma necessidade grande de ter uma qualidade. E eu vejo algumas pessoas falando que às vezes solta, busca uma coisa melhor. Mas eu tenho experiência nessa linha ainda não tive, não. Ah, mas os seus clientes já enfrentaram problemas? Sim, sim. Já ouvi falando com eles. Agora que eu vou começar a levar a solução para eles, porque agora eu tenho, né, o produto para levar para eles. Então é isso que eu já estou buscando. Alguns clientes nossos aqui. E você pode contar para nós que tipo de problemas que eles contaram para você, José Luiz? A parte de soltar a tinta, né, do adesivo, ela soltar fácil, não colar direito. Esses problemas que eu estou relatando, que eles me falaram, né? Então é problema de impressão, né? A impressora não é adequada, então, para o uso, porque ela solta essa tinta e a identificação não fica corretamente presa, né? Correto. 10 em vez de 6? Ô Zé, nesse caso especificamente, fica muito claro de que o identificador foi colocado em um ambiente que é inapropriado para as características, as propriedades materiais dele, né? Ou seja, se, por exemplo, ele estava em ambiente externo, ou ele estava dentro da empresa, ou a identificação era interna do painel, como que... Ó, amor, meu painel, certo? Leva até lá. Um pouco falar nisso, mas como eu não tinha solução, eu não ia a fundo. Mas as últimas pessoas que me falaram foi mais um montador de painel, tá? Mas eu vejo que, né, na indústria em si tem essa necessidade. Isso eu vejo. Mas meu relato também tem pouco, né? Sim, isso é muito comum, porque, por exemplo, geralmente, quando vão identificar tanto a parte interna como a parte externa do painel, poucas pessoas se atentam às propriedades do identificador, se ele realmente está apto para ser usado naquele determinado ambiente, né? Então, por exemplo, placas de circuito impresso. Geralmente não se atentam à questão do identificador ser dielétrico, por exemplo, para ele não conduzir eletricidade e dar algum problema no circuito. Ou, por exemplo, esse que você citou, da identificação sair, é que realmente ele estava num ambiente impróprio e não digo nem que seja problema de qualidade mesmo do material, mas certamente foi um problema de escolha mesmo do modelo correto. Alguém mais teve algum outro tipo de problema? Situações que com falta de identificação errada? Marcelo, Wagner, querem participar? Alguém já levou algum prejuízo financeiro por conta da identificação? Bom, nós já vimos que tem... Opa, pode falar, Wagner. Boa tarde, senhores. Wagner Barbosa, aqui do Pará, tudo bem? Tudo jóia, e você? Boa tarde, Tudo Wagner. jóia. Boa tarde. Então, a gente falando sobre identificação, eu me recordo que ano passado, dentro da mineração, eu tive 2 casos que vão de encontro a essa situação e que o cliente acabou sendo notificado justamente por falta de identificação. A primeira identificação era num painel de bombeamento no fundo da cava da mina, onde o painel era totalmente exposto, né, um painel skid, era totalmente exposto ao clima-tempo, e em função da alta abrasividade do minério, a etiqueta saía com muita facilidade. E de encontro a essa mesma situação, a placa de identificação que ia nas bombas que ficavam submersas também não estava durando.
e aí eles me pediram uma solução, justamente de identificação para esses cabos, para as bombas submersas e para o painel. Então é um ambiente agressivo, Wagner. Minério e ambiente químico também? Não, só minério. Assim, não acaba sendo químico diretamente, porque é uma água bruta, né? Mas aí a gente sabe que a água bruta não é uma água tratada, acaba tendo seus componentes ali que podem ser agressivos ao tipo de etiquetamento, né? Então, além do minério, você também tem a exposição ao tempo, ou seja, você tem os raios UVs, você tem as intempéries, certo? Sim, sim. Tá. Nesse caso, Wagner, o identificador estava na parte interna ou na parte externa da bomba? Então, todos os identificadores, nesse caso de painéis skid, eles têm que ir externo, porque como faz a troca de turnos, quem chegar lá tem que saber qual que é a bomba que está rodando e qual que é o painel que está fazendo gestão dessa bomba. Ah, entendi. E o contato do minério com, com o identificador, ele era feito de que forma? Com água? Como que ele chegava a ter essa abrasão no identificador? Então, das duas situações, os dois eram feitos com água, né? E no caso do painel que estava fora, ele ficava numa área onde transitava veículos, né? Ele ficava afastado um pouco da pista. E nessa transição de veículos, se acaba jogando partículas de minério no ar. A própria E, poeira do minério fazia. isso, justamente. E aí sempre tinha um caminhão-pipa que passava para poder baixar. Então, o carro passava, jogava minério, e o outro passava molhando e criando aquela crosta. Entendeu? E dentro da bomba, a bomba que estava submersa, você tinha um problema, igual eu estava falando, a água é bruta. Então, quando chovia, o próprio minério da cava descia para o fundo. Então, você tinha água de minério também transitando pelas bombas. Rapaz, é agressivo mesmo. É bruto. Muito, muito agressiva. Para você ter noção, a gente tentou, eu também não sabia da Chambre, né, nessa época. Nós, né, nessa época, ela não sabíamos da Chambre. E a gente tentou algumas soluções com outros fornecedores, tipo o Braid e entre outras situações, mas também não deu certo. E o cliente, ele teve que comprar placa de metal e fazer o tagueamento no metal, com aquelas pistolazinhas de espoleta. E mesmo assim, ele estava tendo um pouco de dificuldade. Foi feita uma gravação por relevo? Isso mesmo. Mesmo com relevo, não deu certo. É porque, assim, a questão do relevo não fica tão visível para quem vai olhar de primeira, entendeu? E aí, em função principalmente da bomba, eles colocavam não é nenhuma correntinha, é como se fosse um cabinho para segurar a plaquinha, e quando eles iam puxar, a plaquinha vinha se batendo no fundo da cava e arrancava. Ah, entendi. Ficava batendo uma com a outra, você fala. Isso, no caso, eles iam suspender a bomba, né? E aí a bomba vinha se debatendo, né? Com o resto de minério, o resto de pedregulho que tem no fundo da cava, e acabava que pegava nessa plaquinha e arrancava, entendeu? Ou seja, para Entendi. eles a melhor solução seria um tagueamento no equipamento, onde tivesse uma durabilidade boa. Entendi. Eu ia até verificar, né? Sugerir também um modelo assim, de placa com gravação por relevo. Seria até uma boa solução em termos de durabilidade. Porém, como você falou, a visualização não é tão clara, né? Não é algo que fica fácil do operador visualizar em determinadas distâncias. Existem sistemas além da resistência própria do material e do identificador, no caso ribbon ou tinta, existem sistemas que protegem. É como se fosse uma película, né, que envolve um cabo ou que protege uma porta de painel, que evitam esse contato direto do minério ou qualquer outra impureza com o próprio identificador.
Então, talvez seja interessante tentar pensar um pouco nesse sentido, de alguma coisa que forneça essa proteção de forma transparente, né, que permita a visualização do identificador e, ao mesmo tempo, proteja das impurezas do ambiente. Bom, olha só, né? Nessa pergunta do Wagner, a gente começou falando sobre a dificuldade, sobre a identificação ter que estar num ambiente externo e também sobre a ação de efeitos corrosivos. E ela trouxe outra questão também, que é o problema da fixação, né? Então, não é só pensarmos no ambiente, você tem que pensar também de como fixar corretamente essa identificação no seu equipamento, na sua bomba, no seu painel. Nós estamos vendo aí na tela, nós temos dois exemplos de fixação. Primeiro é uma string box que fica exposta ao tempo, ou seja, ela está exposta às intempéries e a raios UVs, que fixada com um adesivo próprio para isso. E na foto de baixo, nós temos uma fixação por luva também que própria para não ser derrubada, que foi o que nós tivemos de estudo de caso hoje, né? Identificação que cai e a falta de identificação em campo. É isso mesmo, André. Inclusive, assim, tem muitos casos em que existe um método de identificação eficaz, porém a fixação acaba sendo um grande desafio em determinadas exposições ambientais. Então, isso daí é um fator que pouca gente leva em consideração na hora de escolher e que vai ser um dos principais fatores aí no futuro para comprometer a durabilidade do identificador e também da visualização do sistema em si. E, pessoal, você tem mais algumas situações que a identificação poderia ter ajudado em algum caso de uma manutenção? Ou situações que ela poderiam ter gerado valor? Se quiserem colocar também no próprio chat a intenção de fazer alguma pergunta, não sei se alguns de vocês estão meio tímidos, mas aí se vocês quiserem, coloca só um recadinho no chat, eu vou respondendo em ordem também, para não... Tem mais gente que poderia nos ajudar, o Marcelo, o Douglas, o Cristiano. Será que vocês querem contribuir com algo? Bom, então nós vimos que... Fala, pessoal, boa tarde. Oi, Douglas. Tudo bem? Prazer, Douglas, para quem não me conhece. Então, algum exemplo que é bem comum da gente ver no dia a dia são os painéis em oficinas que não chega a ser tão abrasivos, tão agressivos igual esse caso que o Wagner comentou, mas que tem um acesso direto, né? Que é o manuseio dos eletricistas com a mão suja, e falando de mineração, né? Mas a gente pode levar para siderurgia, enfim, que são produtos diferentes. Mas muitos dos painéis, eles perdem a etiqueta, ou a identificação, com o passar do tempo. São muitos painéis antigos. Então, eu já presenciei alguns casos dos eletricistas perdendo tempo para poder identificar circuito, por exemplo, entendeu? Não consegue identificar qual painel que é para qual equipamento. Então, essa é uma situação bem comum para a gente aqui na mineração aqui. E parte disso é pela aplicação do produto errado, né? Às vezes colocam uma etiqueta que ela não tem, que ela não suporta a abrasividade do minério, a corrosão. Tem alguma... Qual que é a etiqueta específica para esse caso, Ramon? Tem que ser uma com
um tratamento diferenciado? Como que é? Explica pra gente. Dodô, eu perdi um pouco a sua explanação inicial. Em que circunstâncias você comentou? Não, mas painéis elétricos geral, de oficinas, entendeu? Você fala de perder a identificação Isso, a etiqueta com produto. São painéis antigos e com o tempo elas acabam soltando, né? Por essa agressividade do minério mesmo. Isso, é exatamente isso, Dudu. É justamente pela agressividade do ambiente em que ela está exposta e não ter sido escolhida adequadamente. Ou seja, quando foram selecionar o identificador para esse sistema, ou, no caso o painel ou os cabos, não foi levado em consideração imagino que, ou não nesse nível, né, da possibilidade do minério vir a corroer a identificação, fazendo com que ela não fique legível, né? Então, reforço, toda vez que for determinar um identificador para algum projeto, algum painel, algum cabo, o primeiro passo é entender o ambiente em que ele será instalado, porque isso é o que vai comprometer diretamente a vida útil da identificação, ou seja, terão que ser feitas novas trocas com mais frequência se não for escolhido um tipo de identificador adequado para aquele ambiente, entendeu? Tanto, por exemplo, se ele estiver exposto a raio ultravioleta, a contato com uma água, a salinidade, a produtos químicos, então tudo isso precisa ser levado em consideração no momento da escolha do identificador. E qual que é a vida útil de uma etiqueta dessa, por exemplo? Eu vou colocar ela levando em consideração isso. Mas eu preciso fazer uma manutenção, sei lá, uma limpeza. Com quanto tempo que essa etiqueta, ela teoricamente duraria? Mas aí isso varia de fabricante para fabricante, né? Não existe uma fórmula, um padrão de durabilidade dessas etiquetas, e dependendo do ambiente, inclusive. Por exemplo, deixa eu ver aqui, é muito relativo. Por exemplo, se for considerar só raio UV, tem um período. Se for considerar contato com produto químico, aí é outra análise que deve ser feita, entendeu? Olha só que legal, o Douglas acabou trazendo uma aplicação diferente para sistema de identificação, que é o retrofit de painéis, né? Então, quando você tem que refazer, reformar algum painel, você também precisa refazer as identificações. Então, nós já vimos que é importante, nós vimos muito bem onde vão ser aplicadas as identificações, o ambiente, situações. Alguém mais quer fazer mais alguma contribuição? Ramon, ou André, aqui nós temos uma indústria que usa muito o ácido sulfúrico. Nós teríamos material para ter essa resistência não concentrado, sempre o vapor. Temos? Temos. A Chambre tem um tipo de identificador que depende muito a gente precisa entender qual que é a porcentagem desse produto, né? Se diluído em água ou se vapor, qual que seria a intensidade de contato com o identificador, e a gente tem sim um modelo que atende para essa ocasião. Seria para quê? Para cabos, painel? Tudo. Nós temos uma indústria aqui chamada Paranapanema, que eu estou em contato com eles, fazendo alguns trabalhos de tubulação. Então, eu sei que lá tem tudo. Então, eu quero ver com eles se daria a oportunidade de a gente apresentar nosso produto
para fazer um trabalho lá direcionado, mostrando, né? Eu estou identificando quem é a pessoa que trabalha nessa área de fazer, retornar as identificações, né? Reviver, né? Vamos dizer isso. E aí, tentar saber todas essas informações que você até me falou, né? Concentração, que tenha, qual o nível, quais são os tamanhos, para poder a gente entrar com a nossa solução. Claro, com certeza. Inclusive, depois até a gente conversa no particular para a gente alinhar esses pontos de dúvidas que a Paranapanema possa ter, e a gente consegue sim oferecer um identificador dimensionado para o que eles precisam nessas condições ambientais. Eu aqui estou me cercando dessas informações para saber qual é a dificuldade, quem é que fornece isso a ele, para ver de que maneira né, para poder levar a solução, para quem tem com produto de qualidade, porque não era a minha área, agora está sendo, então a gente começa a enxergar, do lado comercial, né, o produto, levar, eu tenho isso, então vou levar para o cliente para saber. Tem outra empresa também aqui, chamada Formitex, também usa muito produtos químicos, então, enfim, tem outras vertentes aí que eu estou enxergando para poder trabalhar. E aí eu pergunto, a gente conseguindo fazer essa identificação, a gente consegue fazer algum material de amostra para mostrar a ele que realmente a durabilidade é tão bom quanto? Sim, podemos. A gente pode fazer uma amostra e enviar para eles, para que eles possam colocar no ambiente de trabalho, tudo, e confirmarem se é possível aprovar o identificador dessa forma. Inclusive, aproveitando esse relato seu, Zé, teve um caso de um cliente de Jundiaí que ele usa bastante óleo próximo dos painéis e precisaria resistir a esse contato com óleo, o identificador e a nitidez da gravação. Nesse caso, eu passei para ele uma amostra do identificador gravado, que ele colocou lá no sistema dele, e depois de 2 semanas, ele retornou dizendo que havia passado no teste que ele havia feito, e que até então tinha sido o único fornecedor que havia levado uma amostra que suportasse o ambiente que estava inserido. Então, assim, é muito importante entender, novamente, o ambiente, para depois passar a identificação correta. Bom, olha só que legal que nós conversamos hoje, né? Quando você vai falar em soluções de identificações, que é muito importante saber do ambiente, a forma que você vai fixar essa identificação, o ambiente que ela vai estar inserido. Então é importante que você tenha também um equipamento que consiga ser versátil e fornecer todas essas soluções para ambientes internos, externos, proteção contra raios UV, proteção contra agentes químicos, formatos de identificações diferentes para ser usados dentro de luvas, para ser coladas em painéis, para ser coladas em trilhos. Então é importante que você tenha um equipamento versátil, robusto, que tenha essa gama de soluções. Também é importante que a gente veja sobre os insumos, né, os ribbons para essa impressora, quanto que ela consome, o que ela traz de economia, e o que ela oferece também na diminuição do retrabalho, o que uma impressora diminui essa perda dos consumíveis, né? E que realize uma identificação eficaz. Então são soluções que nós conversamos hoje desse mundo da identificação. Ramon, você quer falar mais alguma coisa para a gente finalizar o bate-papo de hoje? Quero. Bom, gente, como a gente trouxe alguns fatos, alguns ambientes de exposição,
acho que fica mais ou menos visível que não existe uma fórmula, não existe um identificador que vai ser o identificador que vai suportar tudo, porque aquele modelo que resiste a qualquer coisa, né? Então, a gente sempre reforça que para cada ambiente existe uma característica de material que é específica para atender esse determinado ambiente da melhor forma possível, para que dure a vida útil esperada, né? Então, com isso, o que nem alguns de vocês trouxeram, não haverá tantas trocas de identificação, que provavelmente vai elevar o custo de gravação. E outro ponto é também focar na qualidade do identificador que está sendo colocado, porque pode gerar algum estresse financeiro e de problemas mesmo, de credibilidade com os clientes, com os clientes finais, se vocês fornecem um equipamento ou um painel que estejam com identificadores de qualidade ruim e que possam comprometer tanto a visualização, como também gerar retrabalho, ter que enviar gente, perder mais tempo de entrega. A gente sabe que muitas vezes, se não tiver com a identificação toda pronta, o painel fica impossibilitado de ser entregue, e isso pode acarretar em algumas multas e afins. Então, assim, reforçando, né, não existe uma fórmula para isso, por isso que, conforme vocês sentirem a dificuldade de entender o ambiente em que está sendo colocada a identificação, eu peço que entrem em contato, né, e a gente, a partir do relato de vocês, de como que é o ambiente, de qual que é a aplicação, a gente consiga oferecer uma solução de identificação da melhor forma possível, né. Então, o André vai até compartilhar aí com vocês na tela o contato da gente, e a gente fica à disposição, em caso de alguma dúvida. Não é, Ramon? Não sei se fui eu. Ramon? Opa. Nós estamos? Estou escutando, Zé. Duas perguntinhas assim simples, que não sei se você já falou, não peguei. Sobre identificação para cabo, para tubulação submersa. E qual é o máximo de calor que a nossa etiqueta suporta no ambiente? Submersa se diz em água? Sim, porque aqui, exemplo, tem uma empresa aqui chamada MF Brasil, que trabalha muito com cabo submerso. Né? Não sei se ele tem, algumas vezes, colocar alguma etiqueta naquele cabo que vai debaixo d'água, né, no mar, né, que também tem um cara da Salitre, né, e a parte de temperatura. Certo. Temos para as duas ocasiões. A primeira, né, sobre estar em contato com umidade e salinidade, tem modelos específicos, tem linhas de identificações específicas que servem justamente para esse tipo de ambiente. A Chambre consegue atender tranquilamente essa característica ambiental. E no caso da alta temperatura, que geralmente são em dispositivos ou placas PCI, a gente tem também com a capacidade máxima de temperatura suportada de 130 graus Celsius. Então, eu não sei qual que é qual a temperatura exigida, não tenho ideia? Não sei, não. 130 graus já é bastante alto. Então, só para ter uma ideia, né, de um bate-papo com algum pessoal de manutenção, só para entender melhor e poder saber falar, né? Essa parte de salinidade, você tem algum folder, alguma coisa que a gente possa mandar para o cliente para chamar esse assunto? Tenho sim.
Bom, depois tu me manda. Mando. Bom, é isso. É necessário entender, né, onde vai ser aplicado para aí, então, a gente conseguir oferecer uma solução dimensionada para cada projeto em si. Então, por isso que eu peço para que entre em contato, para que a gente descubra qual que é o ambiente, como que pensa em fazer essa fixação, e para que a gente possa atender da melhor forma possível. Então, André, você tem mais alguma? Só fechando o que você falou, é importante saber, né, na hora para a especificação da identificação correta, saber o ambiente, onde ela vai ser fixada, o tempo que ela vai estar a disponibilidade. Então, quanto mais informações, melhor para nós especificarmos corretamente a solução de identificação. Então, eu quero agradecer a presença e participação de todos. Logo, esse vídeo vai estar disponível no nosso canal do YouTube para quem quiser assistir novamente. Muito obrigado, até a próxima vez. Obrigado a todos e um grande abraço.